Seja muito bem-vindo à apresentação sobre o novo petróleo. Qual será o recurso mais importante para o futuro? O petróleo foi, sem dúvida nenhuma, o recurso estratégico mais importante do século passado. Quem controlou a extração, refino, distribuição e venda desse recurso fundamental chegou a controlar o mundo. E quando esse novo recurso ele nasceu, quem entrou no mercado no início também se tornou multibilionário. E você sabe que o mundo está passando por diversas transformações tecnológicas, geopolíticas, e isso está afetando também qual será o recurso mais importante para o futuro. E nessa apresentação você vai entender. Bom, o novo petróleo, ele é um mercado que cresceu 32.311% nos últimos 5 anos. Ele é um mercado que movimentou mais de 20 bilhões de reais nos últimos 5 anos. E também é um mercado que tem uma demanda reprimida de infraestrutura de mais de 1.000 pontos de venda. Se eu estivesse falando isso, esses números, sobre um mercado mundial, já seria um mercado interessante. Mas se esse mercado, esses números fossem sobre o mercado brasileiro, seria muito mais interessante. Mas esses números são só do Distrito Federal. Isso mesmo, o novo petróleo é um mercado que só no Distrito Federal cresceu mais de 32.000%, movimentou mais de 20 bilhões de reais e tem uma demanda reprimida de infraestrutura de mais de 1.000 pontos de venda. Nessa apresentação, você vai entender qual é o recurso mais importante para o futuro da nossa sociedade moderna, como esse mercado está crescendo exponencialmente em Brasília e como Brasília é o epicentro dessa revolução no Brasil e, principalmente, como você pode transformar um investimento de 300 mil reais em mais de 3 milhões de reais em receitas nos próximos 10 anos. E aqui nós criamos um plano de investimento que você pode começar com 10 mil reais e no final a gente fala sobre ele. Mas para a gente entender qual é o novo petróleo, a gente precisa começar entendendo qual foi a importância do petróleo para o século passado. E o petróleo teve duas grandes importâncias, as suas mais fundamentais. O primeiro delas é na questão da produção de energia. O petróleo ele era um recurso que era mais fácil de extrair, mais fácil de refinar e tinha uma concentração energética maior do que os recursos anteriores, que no caso era o carvão. Com isso, a gente conseguiu transformar calor em movimento. Então o motor a combustão permitiu que o calor fosse transformado em movimento. E posteriormente esse movimento foi transformado em energia elétrica. E com essa energia elétrica a gente conseguiu construir a nossa civilização moderna. Esse motor a combustão, impulsionado pelo petróleo, ele também permitiu que essa energia transportasse o mundo inteiro. Por isso é que hoje uma empresa como a Apple pode ter sua fábrica na China, que é um lugar extremamente distante, e distribuir isso pelo mundo inteiro, porque o petróleo permitiu que o mundo se conectasse. De tão importante que esse recurso ainda é para a nossa civilização, ele também foi causa de dezenas de guerras. Por exemplo, a atual guerra no Irã, onde está ali sendo fechado o Estreito de Hormuz, por onde passa 20%, 1/5 de todo o petróleo do mundo, está gerando um grande caos no mundo inteiro. E o petróleo ele é importante não só para a produção de combustível, mas também para a produção de plásticos, para a produção da indústria farmacêutica. Ele é um recurso fundamental. E para a questão da energia, qualquer crise relacionada ao petróleo vai gerar uma crise em diversas outras cadeias de produção pelo mundo. Então a primeira grande importância do petróleo está relacionada à produção de energia. A segunda grande importância do petróleo está relacionada ao lastro de moeda. Mas, Rafael, petróleo nunca foi lastro de moeda. Realmente. O último grande lastro de moeda foi o dólar, que era lastreado em ouro. Mas ele era lastreado em ouro até a década de 70, quando Nixon quebra o lastro em ouro. O lastro permite que você pegasse uma quantidade de dólar e trocasse por uma quantidade de ouro. E uma moeda, ela tem duas possibilidades dela ter valor. O primeiro delas, ela tem um lastro. Então, se eu sei que eu posso trocar o dólar por uma quantidade de ouro, eu sei que aquele dólar vale tanto. Quando eu perco esse lastro, ela precisa ter um outro fundamento para ela ter valor, que no caso é a utilidade. Se aquela mulher
quanto mais aquela moeda ela é útil, mais valor ela tem. E foi nessa mesma época que os Estados Unidos fechou um acordo com os maiores produtores de petróleo da época para que todo o petróleo consumido e vendido no mundo fosse vendido em dólar. Então eu precisava pegar a moeda do meu país, converter em dólar para eu poder comprar petróleo. E essa utilidade do dólar para comprar petróleo permitiu que a moeda dólar tivesse muito valor e fosse dominante no mercado. Vamos aqui fazer um exercício de imaginação. Imagina que a gente tem um DeLorean e volta para 1870, a década onde começou a corrida pelo ouro negro, pelo petróleo nos Estados Unidos. E ali a gente conhecesse John Rockefeller, que foi o cara que nos anos seguintes dominou 90% da cadeia de produção de petróleo. Criou uma das empresas que foi a maior do mundo na sua época, que foi a Standard Oil. Se você conhecesse o John Rockefeller e tivesse as informações que você tem hoje, você investiria em petróleo? E a pergunta aqui é óbvia. Todo mundo com o conhecimento que tem hoje, se tivesse em 1870, é óbvio que investiria em petróleo. Mas aqui, ninguém tem uma bola de cristal para a gente saber qual é o próximo petróleo, qual é o novo petróleo. Por mais que a gente não consiga prever o futuro, a gente consegue identificar tendências. E ao identificar essas tendências, a gente consegue ter uma previsão mais acertada sobre qual esse futuro vai ser. E o novo petróleo tem tendências muito fortes e que já estão se consolidando muito bem. A primeira grande tendência que a gente vai analisar é que o motor a combustão está sendo substituído pelo motor elétrico. E aí você tem diversos motivos. Primeiro, o motor elétrico ele é muito mais eficiente energeticamente do que o motor a combustão. Segundo, a tecnologia está ficando cada vez melhor. As baterias estão ficando cada vez mais barato. Está cada vez mais barato você armazenar energia em bateria do que você armazenar energia num tanque de combustível, porque os dois são armazenamentos de energia. Então o motor, a combustão está sendo substituído não só no transporte de carro, mas no transporte marítimo, até no transporte aéreo a gente já tem algumas pesquisas em andamento para substituir o motor a combustão pelo motor elétrico. A segunda tendência que a gente pode entender é que existem tecnologias que estão substituindo a produção de energia e o lastro em moeda. Então nós temos novas fontes de energia, energia solar, a hidrelétrica, a eólica, que estão substituindo a usina termoelétrica, que é aquela que produz energia através do calor. E nós temos novas tecnologias que estão mudando a forma como a gente lastreia a moeda e a gente comercializa a moeda, que no caso é o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Então as moedas virtuais já estão mudando a forma como o mercado entende e transaciona moedas, reduzindo, por exemplo, a importância do petrodólar. E se a gente for ver o que o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo hoje, está prevendo do futuro? Ele já identificou que a verdadeira moeda do mundo é a energia. A energia é a moeda, é o recurso mais importante do mundo. E um fato para provar isso é, por exemplo, Cuba. Cuba é um país que tem um regime autoritário há mais de 67 anos. E os Estados Unidos tentou de tudo durante esses 67 anos para derrubar o regime autoritário de Cuba. Tentou embargo econômico, pressão política, pressão econômica, tentou de tudo. E o regime autoritário de Cuba está ruindo porque cortaram o fornecimento de petróleo. Venezuela era quem entregava petróleo barato para Cuba e Cuba movimentava o pouco de economia que tinha internamente com esse petróleo. Então, a energia das casas, o transporte, tudo dependia do petróleo venezuelano. E quando isso foi cortado, eles estão tendo apagões, eles estão tendo uma crise política muito grande e o regime está ruindo. Por quê? Porque perdeu acesso ao recurso mais importante da sociedade, da civilização moderna. E a gente tem um segundo problema em relação ao consumo de energia, que os carros elétricos e a IA vão comer a energia que a gente produz no mundo. Então nós temos 3 grandes forças que vão aumentar exponencialmente o consumo de energia no mundo, que é a inteligência artificial, que consome quantidades absurdas de energia, os veículos elétricos, que vão consumir cada vez mais energia, e os eletrônicos. A nossa vida hoje, tudo tem um eletrônico em volta, e para ele funcionar a gente precisa de energia.
A gente sabe que a nossa capacidade como Estado, como Brasil, de aumentar a produção de energia, ela não vai acompanhar esse ritmo frenético de consumo. Então a gente vai ter um consumo muito maior do que a produção. Ou seja, a gente vai ter uma demanda por energia muito maior do que a nossa oferta de energia. E uma crise energética dessa só se resolve de uma forma, que é aumentando o preço da energia. Então, o que a gente percebe para o mundo, para o futuro, é que esse preço da energia ele vai subir cada vez mais. E aí a gente precisa entender como sociedade isso. Você acredita que o governo brasileiro tem a capacidade de conduzir o aumento da geração e distribuição de energia na velocidade necessária? Vamos entender isso. O último grande investimento do Brasil em produção de energia elétrica foi a usina de Belo Monte, que é uma hidrelétrica. Tá? A usina de Belo Monte entrega para o país cerca de 30 mil gigawatts ano de energia. Vamos comparar isso? A energia solar entrega 20 mil gigawatts ano de energia. Então, Belo Monte entrega mais. Sim, mas Belo Monte demorou 44 anos entre a ideia, entre o projeto, até produzir o primeiro gigawatt ano. Então, para a gente aumentar em 30 mil gigawatts ano, a nossa produção a gente demorou 44 anos. E 20 mil gigawatts ano não é o que toda produção de energia solar entrega para o Brasil. É só o que foi adicionado no ano passado. Hoje a energia solar representa 100 mil gigawatts ano, mais de 3 Belo Montes. Só no telhado das casas a gente tem 72 mil gigawatts ano, mais do que 2 Belo Montes são produzidas de energia no telhado das casas dos consumidores. Aqui a gente entende claramente que o Estado não tem velocidade para conduzir esse aumento de produção que nós vamos precisar para a sociedade moderna. A gente precisa da iniciativa privada para isso. E aí eu tenho países que já entenderam isso e facilitam a produção de energia pelos consumidores. E eu tenho estados como o Brasil que não facilitam isso. Se a gente for pensar que a gente vai ter o aumento de consumo exponencialmente nos próximos anos, como é que a gente vai produzir essa energia? A gente precisa entender qual é a melhor fonte de energia que a gente tem no nosso planeta. E a melhor fonte de energia que nós temos no nosso planeta, sem dúvida nenhuma, é o Sol. O Sol é a maior fonte de energia que a gente tem. Então, se a gente consegue produzir a energia, que é o recurso mais importante do próximo século, já era antes, mas vai ser cada vez mais. E a pergunta que fica é, e se você pudesse investir 300 mil reais para construir uma mineradora do recurso mais importante para o futuro, que é a energia? E essa mineradora gerasse, em 10 anos, mais de 3 milhões de reais em receitas. Você faria esse investimento? E eu também acho que essa resposta aqui é óbvia. Se eu invisto 300 mil e isso retorna 3 milhões, é óbvio que esse investimento vale a pena. Essa mineradora de sol, ela já existe, que é a usina solar, que é uma tecnologia que está cada vez mais madura, cada vez mais barata de você construir. Então, o que a gente entende? Se o meu custo para eu produzir energia solar está caindo cada vez mais e o preço dessa energia tende a aumentar cada vez mais, o lucro desse mercado ele fica óbvio. Isso seria o negócio perfeito se não estivéssemos no Brasil. Porque no Brasil o governo te proíbe de vender energia. Você, consumidor pequeno, você não pode vender energia, só os grandes podem. O governo só permite que você faça o autoconsumo da energia produzida. Somente o grande produtor, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, pode vender energia no mercado livre de energia. E só um grande consumidor pode consumir essa energia. Então, o grande produtor e o grande consumidor, eles conseguem ter acesso a uma energia mais barata que você. Mas você não pode comprar essa energia mais barata, porque o governo te proíbe. Você só pode consumir a energia que você produz. Vamos entender isso em números. Então, vamos supor que você construa uma usina solar que gere 10 mil kWh mês. E para você construir essa usina, o custo gira em torno de 150 mil reais. Então é um investimento extremamente acessível.
é mais barato do que a maioria dos carros zero hoje que você tem por aí. E num financiamento bem menor. Então é um investimento acessível. Uma casa que consome aí R$500 de energia vai estar consumindo 500 kWh mês. Então se a sua casa você consome 500 e você tem uma usina de 10 mil, está sobrando 9.500 que você poderia vender. Mas o governo não te permite isso. Hoje, os modelos que a gente tem de venda de energia para consumidor final, consumidor pequeno, eles são uma gambiarra jurídica, que ainda não tem uma proteção legislatória que permita isso. Então é uma gambiarra jurídica ali. Como é que funciona? Você gastou R$150 mil, montou uma usina que produz 10 mil kWh mês. O custo desse quilowatt produzido fica em torno de 16 centavos por quilowatt. O que é esse custo? Monitoramento, limpeza, manutenção, que vira e mexe. Você precisa fazer ali uma manutenção e limpeza principalmente. Então vai dar um custo aí de R$1.600 por mês. Você precisa pegar essa energia e distribuir essa energia. Isso passa pela rede da concessionária. A rede da concessionária cobra essa transmissão, que é o chamado fio B ou taxação do sol, que hoje o custo está em torno de 17 centavos por quilowatt. Então, quando você faz o autoconsumo da energia que você produz, o custo para você do quilowatt fica 33 centavos por quilowatt. Aqui no Distrito Federal, quem vende energia é a Neoenergia. A Neoenergia vende essa energia por volta de R$1,15, R$1,17, dependendo da bandeira. Então você está substituindo R$1,15 por 33 centavos, o que vai te dar uma economia de 82 centavos por quilowatt. Em 10 mil quilowatts, são R$8.200 por mês. Em um ano, você tem aí R$98.400 que você economizou no ano. Quando você vê 150 mil de investimento, 98 mil de economia que eu tenho, pô, é um investimento que em menos de 2 anos eu tenho o payback dele. É um investimento que vale a pena. Por que eu não amplio um pouco mais isso e passo a vender essa energia? É aí que vem o gargalo, é aí que vem o problema do governo te proibir de vender. Então, se você for tentar vender, o custo dessa energia continua sendo 33 centavos. Como é uma gambiarra jurídica, você não consegue vender no mesmo preço da Neoenergia. Você tem que dar no mínimo 20% de desconto. Então a sua receita já cai para 92 centavos no quilowatt vendido. Só que isso não te dá o lucro ali. O governo ainda te taxa com ICMS, que é no mínimo 20%. Então se você vender muito bem a sua energia, você vai estar vendendo ali por 47 centavos o quilowatt-hora. As grandes produtoras vão estar vendendo isso a 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos no máximo de lucro por quilowatt. Então você vê a diferença entre a economia e o quanto eu consigo vendendo isso. Isso vai me gerar, em um ano, R$56.400. Então só de burocracias, impostos e taxas, o governo nos rouba R$42 mil nesse projeto. R$42 mil que devia estar no teu bolso e que por causa dessas burocracias e taxas, você está perdendo essa lucratividade. Quando eu olho os números, qualquer pessoa chega a essa mesma conclusão. Não vale a pena vender energia, o melhor é só consumi-la. Mas é aí que o verdadeiro empreendedor aparece. O verdadeiro empreendedor é aquele que entende que a verdadeira oportunidade está em perceber o que ninguém percebe. E por mais que o governo tente te proibir de vender energia, existem formas legais, dentro da lei, que eu consigo fazer essa venda de energia. Mas eu preciso ser mais inteligente do que o resto do mercado. Vamos entender isso. Energia é uma commodity. Commodity é aquele produto que você não consegue fazer muito uma diferenciação dele. O mesmo quilowatt que sai na sua tomada é o mesmo que sai na minha. Então eu não consigo fazer uma diferenciação. Se o produto eu não consigo saber qual é o melhor, qual é o pior, eu só tenho uma régua para compará-los, que é preço. Então por isso todo o mercado de commodities entra numa guerra insana por preço. Quem tem o menor preço vence nessa guerra de commodity. Então em guerra de commodity, o maior sempre vai vencer o menor. Por quê? Porque o maior tem volume. Então uma grande produtora que investiu ali 1 bilhão para produzir energia solar, ele vai vender aquela energia a 20 centavos o quilowatt e vai quebrar você, que tem ali uma usina de 10 mil kWh, investiu 150 mil reais. Para você, 20 centavos não compensa, não paga as contas. Então, nesse mercado de commodity, o maior sempre vence o menor. Mas uma commodity, eu posso transformar essa commodity e vender isso de forma diferente. Vender isso de uma forma que eu agregue valor nisso. E aí é onde a gente muitas vezes não entende a teoria da evolução.
Muitas vezes as pessoas olham para a teoria do Darwin e acham que é o maior quem vence. Isso nunca foi a verdade da nossa evolução. A lei da vida não diz isso. A lei da vida diz que sobrevive o mais inteligente, ou seja, aquele que melhor se adapta ao ambiente hostil. Não é o maior ou mais forte. E a gente tem que combinar que o Brasil é de longe o mercado mais hostil, é o ambiente mais hostil para o empreendedor. Com leis, burocracias, leis antigas, que demoram a se adaptar com regras, com taxações, com burocracias. É um mercado extremamente hostil ao empreendedor. E dentro desse mercado hostil, tem 3 grandes obstáculos que te impedem, você, produtor pequeno, de lucrar nesse mercado de produção e venda de energia. Quais são esses 3 obstáculos? O primeiro deles é que o governo literalmente proíbe de vender energia. Você não pode vender, você só pode consumi-la. Segundo obstáculo é que vender energia como energia é vender uma commodity. E nesse jogo de commodity, ganha o maior com o menor preço. Então é um jogo que você não tem como competir com uma grande usina solar, por exemplo. E o terceiro obstáculo é que vender a energia como produto permite que o governo te roube 20% de imposto. Então são 3 obstáculos que drenam todos os lucros se você quiser ganhar dinheiro com esse mercado. Mas aqui a gente entende que existe uma forma inteligente de fazer isso. E como nós vamos usar a inteligência para alocar nesse mercado do recurso mais importante para o futuro? Nós criamos uma palavra com 5 letras que resolve esses 3 grandes obstáculos. Essa palavra é a Suno, a energia que conecta. E a Suno é uma empresa que criou 3 estratégias inteligentes para superar esses 3 obstáculos que drenam o lucro de qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro produzindo energia. O primeiro obstáculo é você não pode vender energia, você só pode consumi-la. Então nós temos um modelo de negócio que tem o autoconsumo inteligente. Durante a apresentação, eu vou te mostrar como nós aplicamos esse modelo de negócio. Segundo obstáculo é que energia é uma commodity. Nesse mercado ganham o maior com o menor preço. E aqui nós temos uma estratégia de marketing que é a energia que conecta. Nós vamos sair de uma disputa de mercado de vender o quilowatt por 47 centavos e vamos entrar no mercado que a gente vai vender esse mesmo quilowatt por 2,50. Terceiro obstáculo é vender a energia como produto permite que o governo te roube 20% de imposto. E aqui nós temos uma estratégia tributária que posiciona essa energia não como um produto, que incidiria ICMS de 20%, mas como um serviço, que incide o ISS de 5%. Então, nesse mercado que nós estamos entrando, nós temos uma vantagem tributária de 15% em relação a qualquer concorrente nosso. E qualquer concorrente que queira entrar na disputa de preço, nós temos 15% de menos custo, porque o nosso imposto é menor frente ao nosso concorrente. Qualquer preço que ele queira estabelecer, no mínimo, nós conseguimos comparar esse preço e mesmo assim ganhar dinheiro. Só que para a gente entender o que a gente conseguiu construir com a Suno, eu preciso que você entenda alguns conceitos antes. E o primeiro deles é o conceito de commodity. Tá? A commodity mais antiga do mundo é a água. É um dos recursos mais importantes. Só perde para o oxigênio. Sem oxigênio você morre em 3, 4 minutos. Sem comida você morre em 21 dias. Sem água você morre em 2 dias. Então a água é um recurso muito importante e é uma commodity. O ser humano tem um costume, porque em décadas e milênios, essa água sempre foi gratuita para a gente. Então quando você compra água, você não está comprando água. Aquela água ali é praticamente de graça. O que você está comprando é a embalagem, o transporte, a conveniência de você comprar. Então você não paga por água. A água é de graça. Agora, você pagaria 1 milhão numa garrafa d'água? Hoje, não. Mas se você estiver num deserto há 2 dias sem água, você pagaria 1 milhão nessa garrafa d'água. Porque nesse caso, você não está comprando a água. Você está comprando a sua sobrevivência. A sua sobrevivência vale R$1 milhão. A água não. Então, o produto, ele não é o produto em si. É o que ele me entrega de resultado daquele momento. E aqui o que a gente entende? Que uma commodity varia de preço dependendo do acesso, da conveniência e do momento. Dependendo do acesso, conveniência e momento, essa mesma commodity, que é de graça, ela passa a custar muito mais caro. Outra coisa é a história que eu conto dessa commodity. Então, se eu contar que essa água foi colhida nos Alpes suíços, provavelmente você vai pagar mais caro
porque você tem a ideia que aquela água ela é mais pura para você. Você vai pagar mais caro por isso. Tem uma empresa chamada Liquid Death, que ela pegou a água que você tem na sua torneira, colocou numa garrafa, numa lata estilo de cerveja, chamou de líquido da morte, e é o líquido que mata a sua sede. Essa é toda a história que a Liquid Death conta. E eles fazem uma história, eles contam essa história na sua publicidade, na sua propaganda, de forma muito divertida. Por exemplo, menos açúcar e mais sabor. É óbvio, água não tem açúcar, né? Menos açúcar, melhor do que chá. Cara, a água não tem açúcar, a água não tem nem gosto. Então como é que isso é melhor? E eles brincam falando que o Liquid Death é um energy drink muito melhor para você do que o energy drink. Então essa história divertida, essa embalagem, eles fazem diversas latas diferentes com o mesmo produto, que é só água, tá? Nem sabor tem. Então eu tenho ali a morte do bilionário, eu tenho a guilhotina verde, eu tenho o descanso em paz. E assim, com essa brincadeira, eles fazem com que as pessoas paguem num pack de água quase $8. Essa empresa tem 3 anos no mercado. Ela já vale mais de $1 bilhão. Ela pegou uma commodity, que todo mundo tem praticamente de graça em casa, contou uma história divertida, e essa empresa vale $1 bilhão em 3 anos. Nós temos esse exemplo no Brasil. Havaianas, por exemplo. Havaianas era um chinelo que na década de 70, 80 você usava no banheiro. Jamais sairia na rua com chinelos Havaianas. E hoje a gente tem Havaianas sendo vendidas a 150 libras no Reino Unido, o que equivale a quase R$1.000. Uma Havaiana sendo vendida a R$1.000. Por quê? Porque contou uma história diferente. Outra commodity, ovo. Ovo é praticamente a mesma coisa. O cara pegou a embalagem de ovo e imprimiu um papel falando que as suas galinhas são mais felizes, por isso os ovos são felizes. As galinhas são mais livres, os ovos são felizes. E as pessoas estão dispostas a pagar quase o dobro do preço do ovo, mais do que o dobro do preço do ovo, só porque tem um papel falando que as suas galinhas são mais felizes. Então, dependendo da história que eu conte, como eu conte, eu posiciono essa commodity de forma completamente diferente. Ao posicionar de forma completamente diferente, eu faço as pessoas pagarem muito mais por isso. Se eu consigo fazer isso com energia, eu vou conseguir fazer isso mais caro. Mas existe uma estratégia mais importante, que é o acesso, conveniência e momento. Dependendo do acesso, conveniência e momento, eu faço você pagar mais caro por uma commodity. E a pergunta que fica é, onde o acesso, conveniência e momento torna a energia uma necessidade fundamental? E esse caso é na recarga do veículo elétrico. Nesse caso, ele não está comprando quilowatt-hora. O que ele está comprando é a sua autonomia. É a liberdade de eu poder sair de um lugar e chegar em outro lugar, de forma mais barata que o motor a combustão, por exemplo. Quando eu posiciono, eu pego essa energia, ao invés de eu vendê-la como energia, por exemplo, para uma indústria, que ela vai me pagar 20 centavos de lucro nessa energia. Eu vendo essa energia no eletroposto, eu consigo sair do 47 centavos de venda e vou para 2, 2,50, 3, 4, 5 reais, dependendo disso. Por quê? Se a recarga quanto mais rápido eu entrego a recarga, mais caro eu posso vender a mesma energia. E é nesse caso, nessa estratégia de marketing, posicionando e vendendo energia dessa forma, que a gente faz com que a gente saia de um mercado de commodity e entre no mercado premium disso. Então a Suno, ela é uma rede de eletropostos. Esse é o mercado que cresceu nos últimos 5 anos mais de 32.000%. Esse é o mercado que movimentou mais de 20 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Esse é o mercado com uma demanda reprimida de infraestrutura de mais de 1.000 pontos de vendas. E esses números são só do Distrito Federal. Mas para você entender a importância desse consumidor, porque não é só o fato de ser um mercado em crescimento exponencial, é um mercado que reúne o consumidor mais importante do mercado. Lembrando que o DF tem a maior renda per capita do país. Para a gente entender isso, eu preciso que você entenda um conceito antes, que é o conceito da curva da inovação. Esse é um estudo sobre o perfil de comportamento de consumo quando uma nova tecnologia chega no mercado. Então, toda tecnologia nova, quando chega no mercado, eu tenho uma parcela dos consumidores que estão mais dispostos a arriscar, e eu tenho uma parcela dos consumidores que não estão dispostos a arriscar. Essa disposição de arriscar um produto novo ou não é que vem na linha dessa curva da inovação. Então, qualquer produto novo que chegue no mercado, eu tenho cerca de 2,5% daqueles consumidores que estão dispostos a entrar no início.
eles estão dispostos a assumir um risco maior por uma tecnologia que ainda não está provada, porque eles gostam de ser o primeiro, eles gostam de novidade. Eles estão dispostos a pagar mais caro por essa tecnologia. Os primeiros veículos elétricos vendidos eram muito mais caros do que os veículos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um veículo elétrico quase o mesmo preço de um veículo a combustão. Antigamente não era isso. Então a gente tem uma primeira parcela da população que está disposta a assumir esse risco. Depois que esses inovadores, esse mercado atingiu 2,5% do mercado, a gente começa a entrar nos visionários, que também estão dispostos a pagar um preço maior por uma tecnologia nova. Mas eles já querem uma tecnologia um pouco mais testada, um pouco mais consolidada. Mas eles também querem ser os primeiros. Depois que a gente atinge ali 15%, 16%, 17% do mercado, a gente começa a entrar num grupo de consumo que são os pragmáticos. Pragmático é aquele que precisa olhar para uma tecnologia nova e falar: essa tecnologia nova é melhor do que a anterior? É. É mais fácil de usar? É. É mais barata? É. Então eu vou fazer esse upgrade, eu vou mudar essa tecnologia. Esse público, a questão é muito custo-benefício. O que a gente já entende aqui? Só desses três primeiros públicos. Eu só consigo dominar o mercado de duas formas. Ou eu sou o primeiro a entrar, eu crio um mercado novo e vou melhorando meu produto cada vez mais e mantenho essa liderança. Ou eu sou o segundo a entrar no mercado com um produto muito melhor do que o pioneiro, mas eu ainda entro no mercado antes do público entrar, antes desse consumo chegar nos pragmáticos. Porque depois chegou no pragmático, quem vai ganhar é o maior com o menor preço. Porque ele tem volume e ele consegue ter preço menor. O quarto grupo de consumo são os conservadores. É aqueles que entram naquela tecnologia quando a maioria já entrou. Então aquela pessoa que passou a ter celular depois que todo mundo já tinha. E ele só podia se comunicar com o celular. E a gente tem o último grupo, que são os céticos, que são aqueles que realmente não entram em tecnologia nova, eles não gostam, já estão retrógrados e não entram nessas tecnologias novas. Provavelmente aquela pessoa que você conhece que nem celular tem. Quando a gente analisa isso e a gente entende esse perfil de consumo, o que a gente vai entender? O público mais importante do mercado, o consumidor mais valioso do mercado, é aquele que está nas duas primeiras etapas. São os inovadores e visionários. Por quê? Porque eles estão dispostos a pagar mais caro por uma tecnologia nova. Eles também estão dispostos a pagar mais caro por mais qualidade. O pragmático já não. O pragmático quer custo-benefício. Vamos à Apple, por exemplo. A Apple não é a empresa que vende mais celulares no mundo, mas é a empresa que mais ganha dinheiro com isso no mundo. Por quê? Porque ela sempre focou nos inovadores visionários. O slogan da Apple é o quê? Pense diferente. Quem é que quer pensar diferente? É quem compra uma tecnologia nova no início. Então, quando ele cria essa estratégia de marketing, ele está fazendo o target dele ser aquelas pessoas que estão dispostas a uma nova tecnologia. E quando ele lança o iPhone, que é uma tecnologia bem diferente, porque você não tinha mais botão, não tinha mais teclado, era tudo numa tecla com aplicativos e um marketplace de aplicativos que você poderia adicionar novas funções no seu celular. Isso é uma tecnologia nova. E quem quer uma tecnologia nova é aquela pessoa que quer ser reconhecida como alguém que pensa diferente. Então, quando ele cria essa campanha para targear essas pessoas, para mirar nessas pessoas. E se você for olhar o market share da Apple, ele sempre gira ali em 15%, 16%, 17%, nunca passa disso. Por quê? Porque eles estão focando nos inovadores e visionários. E inovadores e visionários são as pessoas que hoje estão comprando veículo elétrico. Então, se a gente cria uma rede de eletropostos, na verdade, a gente está começando a atender o público de inovadores e visionários. Por isso é tão importante construir uma rede de eletropostos agora no mercado. Vamos entender esses números no Distrito Federal? Então, no final de 2019, a gente tinha 150 veículos elétricos no Distrito Federal. No final do ano passado, 2025, a gente chegou em 49.759 veículos elétricos no Distrito Federal, o que dá 2,3% do mercado. Isso quer dizer que, nesse ano, em 2026, é o ano em que o mercado de veículos elétricos supera os inovadores e entra no perfil de consumo dos visionários. Então, ele já atingiu uma consolidação mínima de mercado. Mas para ele chegar nos pragmáticos, primeiro, que vai chegar lá em 2034, quando o Distrito Federal tiver mais de 400 mil veículos elétricos, ali é onde a gente vai conseguir atingir os pragmáticos. Mas para atingir os pragmáticos, a gente tem alguns desafios ainda, que vão determinar
se essa tecnologia vai ser consolidada ou não. Qual é esse desafio? Então, o pragmático ele precisa ter uma tecnologia melhor, um produto melhor que seja mais barato do que a tecnologia antiga. Se a gente for analisar o veículo elétrico comparado ao veículo a combustão no uso da cidade, não estou falando de estrada, no uso da cidade, o veículo elétrico é de longe melhor. Mas de longe melhor. Não tem barulho, tem mais tecnologia embarcada, ele tem menos manutenção, o custo do quilômetro rodado é muito menor. Então já é uma tecnologia que claramente ela é superior e cada vez mais os consumidores estão entendendo que ela é uma tecnologia superior no uso urbano, ok? O que vai impedir um pragmático hoje de comprar um veículo elétrico? Será que eu vou conseguir recarregar? Porque se você pode recarregar em casa, esse problema da recarga de infraestrutura não é um problema para você. Se você consegue recarregar no trabalho, também não é um problema para você. Mas eu ainda não tenho uma rede de infraestrutura que eu consiga recarregar na rua de forma fácil, barata e rápida para isso acontecer. Isso vai gerar um problema. Isso é o que impede um pragmático de consumir um veículo elétrico. Então, para o mercado de veículos elétricos se consolidar no mercado, a rede de infraestrutura vai ser importante nisso. Quem é que entendeu isso? Foi o Elon Musk. Elon Musk não é trilionário à toa. Quando ele cria a Tesla, ele não criou só a Tesla. Ele criou uma rede de eletropostos que quem tem um Tesla recarregava gratuitamente na sua rede de eletropostos. Então ele montou a infraestrutura que permitia que você pudesse ter um veículo elétrico e usar esse veículo elétrico. Foi só por isso que conseguiu uma empresa vender veículos elétricos. Porque veículo elétrico existe desde 1900, desde a criação do veículo a combustão. Aliás, o veículo a combustão ele veio depois de um veículo elétrico. Tá? Por que não vingou? Porque naquela época não tinha tecnologia de bateria, você não conseguia armazenar a energia de uma forma que você conseguisse percorrer grandes distâncias. E o tanque de combustível armazena muito mais energia no motor a combustão do que uma bateria naquela época. Hoje a gente tem baterias mais baratas. E cada vez mais esse valor da bateria está caindo, o que vai permitir que a gente consiga armazenar essa energia no veículo e conseguir percorrer grandes distâncias nisso. Mas o gargalo em todo esse mercado continua sendo infraestrutura. Se eu não tiver uma infraestrutura que dê vazão a essa demanda de consumo, eu vou ter um problema nesse mercado e esse mercado vai morrer. Essa é a grande oportunidade que a gente tem. E outra oportunidade é a questão da urgência. Ou eu sou o primeiro de mercado, que eu vou, quando chegar nos pragmáticos, dominar o mercado, ou eu sou o segundo, que tem uma tecnologia muito melhor do que o pioneiro. Eu tenho um modelo de negócio muito melhor que o pioneiro, para eu conseguir dominar o mercado antes desse mercado chegar aos pragmáticos. E a Suno tem um modelo de negócio muito melhor do que os nossos concorrentes em rede de eletropostos. Isso eu não tenho dúvida. Primeiro, que a nossa principal fonte de renda não é a recarga. E durante a apresentação você vai entender como a rede de eletropostos, a grande maioria delas vai quebrar e vai morrer do mercado, principalmente os pequenos, e vão ser comprados pelos maiores. Por quê? Porque é uma guerra de commodity, guerra de preço. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você entenda o problema de infraestrutura. Então hoje, no Distrito Federal, dezembro do ano passado, a gente tinha 662 pontos públicos de recarga. Tá? Isso representa um ponto público para cada 75 veículos rodando no Distrito Federal. Isso é muito ou é pouco? Bom, vamos comparar. São Paulo tem 1 para 45. Então, cada 45 veículos elétricos rodando, eu tenho um ponto de recarga público. Então, para a gente chegar no mesmo nível de São Paulo, a gente precisaria ter 1.106 pontos de recarga público, o que dá um déficit em relação a São Paulo de 444. Ah, mas Rafael, São Paulo é o melhor mercado do Brasil? O maior mercado do Brasil? Realmente, São Paulo é o maior mercado do Brasil. Mas você sabia que Brasília, para o veículo elétrico, é muito menor do que São Paulo? Em novembro de 2025, Brasília vendeu 2.413 veículos elétricos leves. São Paulo, o estado, vendeu 2.399 veículos elétricos. Então Brasília vendeu em números absolutos mais veículo elétrico do que São Paulo inteiro. Então Brasília precisa ter uma infraestrutura de recarga melhor do que São Paulo. Em novembro de 2025, 35% de todos os veículos elétricos, de todos os veículos leves vendidos no Distrito Federal, 35% foram veículos elétricos. Sendo que 87% deles eram do tipo plug-in, ou seja, que precisam de uma tomada para recarregar.
Então Brasília é o epicentro dessa revolução de longe. E a gente tem vários motivos para isso. Primeiro, a distância percorrida em Brasília no ano é maior do que São Paulo. Você tem retas, você não tem muitas subidas e descidas, você tem incentivo para o carro elétrico aqui, você tem uma renda per capita muito alta e a maioria dos donos de veículos elétricos podem recarregar em casa. Por isso a gente tem um epicentro aqui. Agora, São Paulo é uma referência? Bom, o mínimo que o mundo recomenda é um ponto de recarga para cada 25 veículos elétricos. Então, para a gente chegar no mínimo ideal, a gente precisa de 1.328 pontos de recarga no Distrito Federal. Como é que está a Europa? A Europa tem 1 para 15. A cada 15 veículos elétricos eu tenho um ponto de recarga público. Então, para a gente chegar no mesmo nível da Europa, a gente precisa de mais 2.654 pontos de recarga público. Califórnia, por exemplo, está 1 para 8. Então você vê que existe uma demanda reprimida no Distrito Federal de 1.328 pontos de recarga público. Essa demanda reprimida não é para o futuro, tá? Essa demanda reprimida é para atender o que já existe de veículo elétrico no Distrito Federal hoje. No final do ano, esse déficit vai ser muito maior. E a velocidade de infraestrutura ela é menor do que a venda de produtos. Então a gente precisa de um modelo de negócio que seja melhor do que o modelo de negócio atual. E por que eu falo isso? Porque o eletroposto ele é uma commodity. Eu estou vendendo ali uma energia. Se eu tenho uma commodity, o único fator é preço, eu vou entrar numa canibalização de preço. Ao entrar numa canibalização de preço, eu vou achatar a margem cada vez mais, e vai chegar uma hora que eu vou ter que tirar dinheiro da manutenção do eletroposto. Ao tirar dinheiro da manutenção do eletroposto, eu começo a ter problema de bombas que não estão funcionando, carregadores que não estão funcionando. Na Europa, esse problema já representa 30% dos carregadores. Nos Estados Unidos também, 30%, 35% dos carregadores já não funcionam lá. Por quê? Porque o modelo de negócio deles, ele é um modelo fadado ao fracasso. Por quê? Porque a única fonte de receita deles é na recarga de eletroposto. A gente precisa ter uma segunda forma de receita. E aí é onde a gente começa a entender o que realmente é uma estratégia de marketing. Estratégia de marketing é eu conseguir te entregar algo que para você é muito importante e faz com que a gente tenha um relacionamento recorrente, mas na verdade eu ganho dinheiro em outra forma. Alguns eletropostos já começaram a entender isso, colocando totens de publicidade. Mas totens de publicidade ainda não é a inovação que esse mercado precisa para isso, tá? A projeção que eu mostrei é essa tabela aqui, se você quiser tirar um print, a gente fez uma projeção bem conservadora. Eu, pessoalmente, acredito que a gente vai chegar a 500 mil carros elétricos no Distrito Federal bem antes de 2036, tá? Então vamos comparar o mercado. Então, se eu tenho uma usina de 10.000 kWh, se eu consumir em casa isso, eu tenho uma economia anual de R$98 mil por ano. Em 10 anos eu tenho R$984 mil de economia. Se eu for vender muito bem no mercado atual, eu vou conseguir em 10 anos ter R$564 mil de receita. Mas se eu vender esse mesmo quilowatt produzido por essa mesma usina num eletroposto, eu vendo ele a R$2,50. Eu não vendo ele mais a 47 centavos. Eu vou ter em 10 mil quilowatts uma receita de R$25 mil mês, o que vai me gerar R$300 mil ano. Em 10 anos eu tenho R$3 milhões em receita. Se eu tenho como referência o alto consumo que me economiza R$984 mil em 10 anos, se eu for vender energia no modelo tradicional, eu estou perdendo R$420 mil em 10 anos. E com a estratégia da Suno, a gente está acrescentando mais de R$2 milhões em cima do autoconsumo. Por quê? Porque a Suno não é só uma rede de eletropostos. Ela é uma rede de eletropostos com um ecossistema de soluções integrados. Como é que funciona a Suno? Todo eletroposto está vinculado a uma usina. Então, tudo que aquela usina produz é comercializado nesse eletroposto. Então ali eu tenho 16 centavos de produção, mais 17 de transmissão, que vai me dar um custo de 33 centavos nessa energia. Isso é que é o autoconsumo inteligente. Se você entender, nesse caso aqui, eu não estou vendendo energia. Eu estou produzindo energia no lugar, estou utilizando essa energia dentro de um mesmo CNPJ. Então eu só estou fazendo o autoconsumo inteligente. Eu não estou vendendo essa energia. Essa recarga, eu vou vender esse quilowatt entre R$2,10 e R$5. Se a venda de energia for maior do que
o que eu consigo produzir, eu vou ter que comprar essa energia de uma hidrelétrica lá na concessionária, eu vou pagar 98 centavos disso, o meu lucro do eletroposto cai, mas é assim que funciona. O ticket médio de uma recarga é cerca de R$ 42. Um veículo elétrico que roda em cerca de 20 mil quilômetros no ano, se ele recarregar todo no meu eletroposto durante o ano inteiro, eu tenho um lucro máximo, uma receita máxima, um LTV com esse cara, no máximo de R$ 2.500 por ano. E como é que funciona? Todo eletroposto ele é autônomo, então ele não tem ali o frentista. Você chega lá, você tem que ler um QR Code, você vai baixar um aplicativo, você vai fazer o cadastro, vai cadastrar ali o seu meio de pagamento, seu cartão de crédito, e vai autorizar ali a recarga. E ali o aplicativo vai fazer isso tudo de forma automática e vai fazer a cobrança. Então a primeira compra do seu cliente no eletroposto, eu tenho um atrito, que é todo esse trabalho de ler o QR Code, baixar o aplicativo, cadastrar e tal, fazer isso tudo na primeira vez. Depois que ele faz isso, na segunda vez, ele tende a consumir de você. Por quê? Porque estabeleceu ali um hábito de consumo. E hábito de consumo é a coisa mais valiosa no nosso mercado. Tá? Por exemplo, tá? A Uber gastou bilhões e bilhões de reais porque teve prejuízo durante 9 anos seguidos. Por que que os investidores continuavam enfiando dinheiro lá dentro? Porque estavam construindo o hábito de consumo. Hoje, para qualquer empresa entrar nesse mercado e concorrer com a Uber, vai ter muita dificuldade, porque as pessoas já têm o hábito de consumo de pensou em transporte e entra na Uber. Mesma coisa o iFood. O iFood, você está com fome, você entra no iFood e você faz aquela compra lá. Mesmo que o seu restaurante favorito tenha um sistema de delivery próprio, provavelmente esse sistema de delivery próprio te traz mais problema do que você entrar no iFood. Vou dar um exemplo. Outro dia eu fui comer uma pizza, fiz lá o pedido pelo delivery da Domino's, a pizza chegou errada. Eu fiz um pedido, ela chegou errada. Aí eu tive que ligar para a gerente, eu tive que discutir com a gerente, para que ela compreendesse que o erro era dela, o erro não era meu. Eu tive todo um desgaste para que ela mandasse uma outra pizza. Esse desgaste, ele é um custo. Ele é um custo, ele é uma oportunidade de compra para o consumidor, ele é um custo para ele. No iFood eu não tenho esse custo. Se a pizza chega errada, eu aperto um botão falando que ela veio errada, tiro uma foto, mando para eles e eu tenho um ressarcimento ali. Eu não preciso discutir com ninguém. Eu só mostro que ela veio errada, pronto, recebi o dinheiro. Então é mais fácil eu consumir pelo iFood do que eu consumir no delivery daquela empresa. Por isso é que as pessoas têm um hábito de consumo ali no iFood. E depois que eu tenho esse hábito de consumo fidelizado comigo, eu posso abrir outras frentes. O que ele tem? Começou a entregar mercado direto. Agora está entregando farmácia. Daqui a pouco está entregando sei lá o quê. Então ele passou a ser um app que você consome as suas coisas ali e você tem aquela comodidade. Como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro, é que ao ler o QR Code na Suno, você não vai precisar baixar um aplicativo para fazer a sua primeira recarga. Você vai ler o QR Code, você vai receber, você vai automaticamente mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. E nessa mensagem nós estamos te dando a primeira recarga gratuita em troca de você entrar no nosso ecossistema. Então você vai fazer a primeira recarga sem precisar fazer o cadastro. Depois eu vou te ajudar a fazer o cadastro, cadastrar o seu meio de pagamento para você conseguir fazer o consumo disso. Mas o primeiro ele é gratuito. Então já tem aí uma isca muito interessante para qualquer dono de veículo elétrico se cadastrar no ecossistema da Suno. E o que a gente vai fazer nesse ecossistema? Você vai receber uma mensagem a cada 15 dias, uma semana, a cada 3 dias. Uma mensagem simples que vai te despertar um desejo. E essa mensagem, caso você tenha interesse, você continua essa conversa. Então, por exemplo, você foi lá, fez a primeira recarga gratuita, no dia seguinte você recebeu uma mensagem que é: você gostaria de economizar no seu plano de saúde? Qualquer ser humano responde sim a isso. Todo mundo quer economizar no seu plano de saúde. Ao responder sim, entra uma inteligência artificial que substitui o corretor de plano de saúde, que vai te fazer 4, 5 perguntas e de forma muito simples vai te entregar rapidamente uma oferta em menos de 5 minutos de um plano de saúde. Você pode olhar para essa oferta e falar: não, o meu plano de saúde é melhor. Se você não tiver interesse nessa oferta, a parceira, que é a corretora que vende esse plano de saúde, nem vai saber que você fez essa cotação. Por quê? Porque eu não quero que essa corretora comece a te encher o saco, querendo te vender algo que você não tem interesse. Porque todo o valor do nosso ecossistema está em você encontrar aquilo que você precisa para solucionar os seus problemas. E não está em alguém te enchendo o saco para você comprar alguma coisa. A gente está cansado de vendedores agressivos. O que a gente quer são concierges,
que são aquelas pessoas que ajudam a gente a encontrar a melhor oferta, ou seja, o melhor produto que existe pelo melhor custo-benefício para mim. Você pode olhar para a sua oferta e falar, cara, achei interessante, quero saber mais. Aí você vai agendar um contato, o corretor vai entrar em contato contigo, em algum momento essa venda vai ser concluída. Como tudo isso aconteceu dentro do nosso WhatsApp, eu posso te mandar uma pergunta. Se você gostou ou não dessa experiência. E se esse fornecedor teve uma avaliação positiva, ele sobe no ranking, vai receber cada vez mais negócios, cada vez negócios melhores. Se ele tiver uma avaliação negativa, a gente chama ele para ver o que ele pode melhorar nisso. E se ele não quiser melhorar, a gente tira ele do ecossistema e traz outro. Por quê? Porque o valor do ecossistema está em você poder ter a certeza que você vai encontrar nesse ecossistema os melhores fornecedores e que ninguém vai ficar te enchendo o saco. E esse sistema simples de avaliação foi o que permitiu, por exemplo, que a Uber melhorasse o serviço de transporte de carro no mundo. Eu não sei se você pegou táxi antes. Eu peguei táxi antes. O serviço era péssimo, horroroso o serviço de táxi. E com uma simples avaliação que o passageiro faz para o motorista e que o motorista faz para o passageiro, permitiu que nós tivéssemos melhores passageiros e tivéssemos melhores motoristas. E assim a qualidade do serviço subia. E quanto melhor a qualidade do serviço que eu tenho ali na Uber, mais o meu hábito de consumo fica preso ali. Por isso as pessoas se vincularam ali. Mesma coisa em restaurante. Meu filho nasceu agora, em novembro. Eu estava pensando sobre os conselhos que eu vou dar para o meu filho. Eu vou falar para ele, filho, não coma comida de estranho na rua, não pegue carona com desconhecido. Mas refletindo, a gente não cumpre esse conselho. Porque você come comida de um desconhecido através do iFood e você pega carona com um estranho através da Uber. Agora, o que eles fizeram que permite que você quebre essa regra social? Eles criaram um sistema de confiança. Porque ali, naquela avaliação, eu sei que aquele restaurante, se ele fizer uma comida, me enviar uma comida ruim, eu vou avaliar ele mal, ele acaba perdendo acesso a todo esse mercado. Então, provavelmente, esse restaurante vai querer ter um atendimento melhor. Provavelmente, a pizzaria que eu comprei, a pizza da Domino's, quando a reclamação vem pelo iFood, ela rapidamente reembolsa o cliente. Por que comigo ela não reembolsou quando eu comprei direto no delivery dela? Porque eu só sou um cliente tendo um problema com eles. Eles só estão perdendo um cliente. No iFood, se eles perdem o ranking no iFood, eles estão perdendo todo o acesso ao mercado. Então esse simples sistema de avaliação cria mercados muito melhores. Essa é a base do nosso ecossistema. E quando um fornecedor dentro do nosso ecossistema, ele conclui essa venda, ele faz o pagamento do custo de aquisição de cliente para a gente. Por quê? Toda empresa tem um custo para adquirir novos clientes. Eu tenho um custo de marketing, produção de anúncio, eu preciso anunciar, dar publicidade a isso, então eu vou pagar anúncio, tráfego paga, essas coisas assim. Eu vou ter um custo para adquirir novos clientes. Ou um custo de recomendação. Eu atendi tão bem um cliente que ele recomendou outro cliente e aquilo acaba trazendo novos clientes para a minha base. Tudo isso tem um custo disso. Então a regra aqui é simples. Esse fornecedor vai entender qual é esse custo de aquisição de cliente e vai pagar para a gente. Por quê? Porque toda a inteligência artificial que faz essa gestão desse relacionamento dentro do nosso ecossistema é construído por nós. Então sou eu que criei a Suno, que vou construir a estratégia de marketing de você, fornecedor, dentro do nosso ecossistema. É a nossa equipe de tecnologia que construiu toda a tecnologia da Suno que vai construir a IA que vai fazer esse papel de substituir o seu pré-vendedor, aquele vendedor que faz o primeiro contato com o seu cliente. É claro que com essa estratégia nós vamos te ajudar a ter o closer, aquele vendedor que faz o fechamento da venda dentro da sua empresa, porque é importante que você controle esse fechamento de venda, porque é ali onde as promessas principais são feitas. A gente vai te ajudar a desenvolver esse closer dentro da sua empresa. Mas toda essa estratégia, toda essa dinâmica é construída por nós, da Suno. Então nós estamos substituindo para você todo o custo que você tem de aquisição de cliente. E nada mais justo que você pague isso para a gente. E assim a gente rode esse ecossistema funcionando. E o que eu vou fazer depois? Bom, durante ali a pergunta, eu vou precisar te perguntar do plano de saúde se você pretende ter filhos, para saber se é um plano com obstetrícia ou sem obstetrícia. Você me responde que quer ter filhos nos próximos anos. Eu tenho um parceiro dentro do ecossistema que é uma empresa de home care, que trabalha com fisioterapeuta em casa, com médico em casa, com enfermeira em casa, com acompanhante de idoso em casa, com babá em casa também. Então, essa empresa de home care tem interesse que você saiba que ela exista, para caso você precise de uma babá, de uma acompanhante, você busque nela isso. Agora, como é que essa empresa vai agregar valor na sua vida para que você tenha essa empresa como possibilidade de escolha? Eu posso, daqui a algumas semanas, te falar, olha, você sabia sobre a importância da amamentação? Aqui está um vídeo falando sobre isso.
onde essa empresa está te dando um conhecimento que vai te ajudar nesse processo importante da sua vida, que é a amamentação do seu filho pequeno. E ali você começa a seguir no Instagram, você tem um botão, você vai saber mais e tal, e você, por causa disso, acaba contratando a consultora de amamentação dessa empresa. E assim, a gente pode rodar muita coisa. Por exemplo, depois que você fechou um plano de saúde, e eu sei que você é um profissional liberal, que você vende o seu tempo para ter receita, e essa receita é o que sustenta a sua casa, então quando você tem um acidente e fica internado, você não pode sustentar a sua casa porque você não consegue gerar receita, eu faço essa pergunta para você. Você, com plano de saúde, está protegido da porta do hospital para dentro. Mas quem vai proteger a sua família caso você fique internado e não consiga trabalhar? Essa pergunta desperta no consumidor a consciência da necessidade dele ter, por exemplo, um seguro em vida, que é aquele seguro que vai pagar para ele caso ele fique acidentado. E ali a gente consegue vender um segundo produto atrelado a esse primeiro, que é um produto que você já necessita. Então toda essa inteligência desse ecossistema é assim que a gente supera o terceiro obstáculo, que vender energia como produto permite que o governo te roube 20% de imposto. Porque aqui a gente não está vendendo energia. A gente está vendendo um ecossistema. Muitas vezes a sua recarga no eletroposto vai vir de cashback que você fez daquela contratação. Você contratou um plano de saúde, você tem um cashback. Esse cashback você usa para recarregar ali no eletroposto. É um token de utilidade. É uma milha. E sobre essa milha, o governo não vai conseguir me cobrar ICMS. No máximo, ele vai me cobrar ISS. Por isso é que a gente tem uma estratégia de mercado muito melhor do que os nossos concorrentes. Então a gente tem, dentro desse ecossistema, a gente pode oferecer soluções para o carro, que é aquela relação mais direta. A gente pode oferecer soluções para a vida, que é a próximo passo, e soluções para a sua empresa. Só no ramo de proteção familiar, que é a proteção da sua vida, serviços, produtos e serviços para a sua vida, a gente tem mais de 100 produtos e serviços que a gente pode estar vendendo nisso aí. E todos produtos e serviços que são vendidos por esse método. Para a empresa também a gente tem solução. Por exemplo, o advogado, ele tem algumas restrições. A OAB não permite que ele faça determinadas publicidades e propagandas. Principalmente tenta coibir aquelas publicidades e propagandas que são muito enganosas e que vão acabar levando o consumidor, sem consciência daquilo ali, a gerar um problema. Então como é que a gente criou uma estratégia de marketing interna para o nosso ecossistema para a gente ajudar o advogado nisso? A gente criou uma campanha chamada de proteção empresarial. O que a gente vai contar nessa campanha? A gente vai contar. Então ali eu identifiquei em alguma conversa que você é um empresário. Tá? Você é o dono de uma empresa, você é um empreendedor. Ali em algum outro momento, eu vou te contar uma história que é o quê? Toda empresa só tem 3 destinos possíveis. Ou ela vai falir, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada. Só que para ela poder ser vendida e para ela poder ser herdada, o patrimônio dela precisa estar protegido. O patrimônio da sua empresa está protegido? Se você tiver alguma dúvida, o que a gente vai te oferecer? A gente vai te oferecer um diagnóstico inteiramente gratuito para você preencher com a nossa inteligência artificial. Ali você vai responder algumas perguntas, a gente vai te entregar um diagnóstico com verde, amarelo e vermelho para você identificar quais áreas você está tendo riscos graves ali. E os nossos parceiros, que vão te ajudar a resolver esses riscos, vão te entregar alguns bônus. E aqui eu tenho a transição da oferta, onde eu faço o aquecimento desse público que já identificou que tem um problema e faço ele gerar um vínculo afetivo contigo, que é a pessoa que pode, ou a empresa que pode, resolver esse problema dele. E essa transição da oferta, esses bônus podem ser um produto ou serviço ou um conteúdo em aula, por exemplo. Quando eu estava apresentando isso, eu tenho um amigo que ele é húngaro, e ele está no Brasil, ele separou e agora está namorando. E aí eu contei essa história sobre o caso da união estável, por exemplo. E eu contando sobre a união estável, se você namora e não tem um contrato de namoro, a sua empresa está em risco, porque pode ser considerada união estável e um juiz pode dar uma canetada e ela ficar com metade da sua empresa quando vocês se separarem. Quando eu contei isso, ele arregalou o olho e falou, isso é possível? Eu falei, sim. E eu contei para ele como é que funciona. E aí, depois que ele entendeu a magnitude, a importância, a urgência desse problema, a próxima pergunta que ele fez para mim foi assim, como é que eu me protejo disso? E aí eu expliquei para ele que ele precisava de um contrato de namoro ou fazer um registro de união estável, separação total de bens e tal. Mas ele não sabia que ele estava correndo esse risco. Enquanto eu não sei que eu estou correndo um risco, eu não tenho a necessidade de comprar um produto ou serviço para isso. Então eu posso fazer um conteúdo em aula sobre isso.
Eu posso, por exemplo, ter uma pergunta ali que é: você adaptou a sua estratégia tributária para a reforma tributária que tá vindo? Você respondeu não. O que eu posso te dar? Eu posso te dar um diagnóstico inteiramente gratuito do impacto da reforma tributária na sua empresa. E esse relatório você vai receber presencialmente no meu escritório de advocacia. O que eu vou fazer nesse momento? Primeiro, eu tenho duas possibilidades de venda aqui. Primeiro é recuperação de créditos tributários. Com a reforma tributária, a gente não vai ter mais recuperação de crédito. Então, tem 5 anos que as empresas podem recuperar créditos tributários antigos. Então, eu posso identificar ali pelo CNPJ, pelo mercado e tal, se existe uma possibilidade de crédito tributário a ser recuperado daquela empresa e apresento para você um contrato que eu vou ganhar no risco. 20% do que eu recuperar de crédito para você é pelo meu trabalho. Você assina na hora isso. E a outra é eu vou mostrar o impacto da reforma tributária no seu negócio. E existem empresas que não sabem que provavelmente vão quebrar por causa de imposto com essa reforma tributária. Todo mundo está achando que vai melhorar, mas não vai melhorar de qualquer jeito. Você precisa fazer uma adaptação para isso. E eu te apresento esse problema. A próxima pergunta que você faz é: cara, como é que eu faço esse ajuste? Bom, a gente pode fazer esse ajuste por você, o valor do nosso serviço é tanto. Então a ideia dessa transição da oferta é justamente ajudar o consumidor a compreender que ele tem um problema e fazer essa transição para ele fazer essa compra. E ali a negociação vai acontecer, vendas vão ser concluídas, a gente vai fazer a avaliação, na venda concluída esse fornecedor paga para a gente custo de aquisição de cliente e assim a gente vende diversos outros produtos e serviços. Só essa estratégia da campanha de proteção empresarial, ela gera oportunidade para 12 escritórios de advocacia diferentes. Então são 12 escritórios de advocacia que são impedidos pela OAB de fazer certas ações de marketing, que aqui eles têm uma estratégia espetacular para o seu negócio. Uma estratégia que está dentro da legislação da OAB e permite isso. Porque aqui é uma coisa importante. Nós sempre vamos buscar soluções inteligentes para superar os obstáculos brasileiros. Porque nós entendemos que o obstáculo é a forma da gente ganhar dinheiro. Porque a grande maioria ou vai bater no obstáculo e vai ter prejuízo, ou vai tentar uma gambiarra ilegal e que em algum momento vai ter a Polícia Federal atrás deles. Aqui não. A gente entende que existe uma forma inteligente e legalizada da gente ganhar dinheiro com isso. E essa é uma estratégia que a gente tem. E diversas outras estratégias de marketing. E por que esse ecossistema vai dar certo? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Por que ele vai dar certo? Porque nós, consumidores, eu, você e todo mundo que consome das nossas empresas, nós estamos cansados de vendedores agressivos. Nós estamos cansados de vendedores que enchem o saco. Encher o saco não é a melhor forma de ganhar um consumidor. Eu, por exemplo, não atendo mais ligação. Tá? Então, se você tentar me vender alguma coisa, não é me ligando que você vai conseguir me acessar. Tá? A gente está cansado disso. O que a gente precisa? Tá? O que está acontecendo no mercado? Cada vez mais a gente tem acesso à informação. E esse acesso à informação permite que a gente conheça novos produtos, serviços e fornecedores para resolver aquele mesmo problema. Então, por exemplo, eu tenho um problema de locomoção. Eu posso usar Uber, mas eu também posso comprar uma bicicleta, eu posso comprar uma moto, eu posso usar o transporte público. Eu posso contratar um motorista. Então eu tenho diversos produtos e serviços que podem me ajudar a resolver o mesmo problema. Então eu tenho concorrente direto, Uber 99, que são concorrentes diretos, fazem praticamente a mesma coisa. Eu tenho concorrentes indiretos, que é, por exemplo, a bicicleta, o transporte público e tal. Cada vez mais a gente tem mais opção em relação a isso. Quando eu tenho muitas opções para analisar e eu não tenho conhecimento e habilidade para comparar com qualidade essas alternativas diferentes, isso me traz uma ansiedade muito grande. Isso me traz uma frustração muito grande. Então, quando eu tenho muitas opções e não consigo compará-las, isso me gera ansiedade e frustração. Ansiedade e frustração tem como base o medo, e o medo impede venda. Tá? Se eu não consigo comparar fornecedores diferentes, o único critério que eu tenho para comparar é preço. Porque se eu posso ter problema com todos eles, então eu vou pagar o menor preço, porque se eu tiver problema, eu paguei pelo menos o menor preço. Não me senti tão enganado assim. Esse é um problema que todo mundo no mercado está tendo. Você tem dificuldade disso. Então o que a gente está precisando não são de vendedores agressivos que mentem, manipulam, distorcem, o que for, falam o que a gente quer ouvir para a gente poder fazer uma compra. O que nós estamos precisando são de
concierges. O que é o concierge? Sabe aquele filme que o cara tá na suíte presidencial em Nova York, aí ele liga pro concierge do hotel e fala, olha, eu quero assistir o show tal da Broadway, que já tá com venda esgotada, e depois eu quero jantar no restaurante tal, que também tem fila de espera. Esse cara pega, dá um jeito, resolve, consegue o ingresso, põe um motorista que te pega no hotel, te leva pro show, depois do show o motorista te pega, te leva pro restaurante, onde já tá tudo reservado e tal, depois você pega e volta para casa. Você tinha um desejo, esse concierge resolveu tudo que precisava resolver para você só viver esse desejo. E no final você só pagou para ele. Você pagou mais caro porque tem ali o serviço dele. Então o que nós, consumidores, estamos precisando é de um concierge. É de alguém que nos ajude a compreender o que a gente está precisando e nos ajude a encontrar a melhor oferta para o que a gente está precisando. Não é o mais barato, mas é o melhor. Aquela melhor qualidade para isso. Então o nosso ecossistema todo ele é construído em cima de uma inteligência artificial que faz esse papel de concierge para você. Por isso é que eu tenho certeza absoluta que a nossa estratégia de mercado é muito melhor do que todos os nossos concorrentes. Por quê? O eletroposto que quer ganhar dinheiro com o consumo desse cara, ele está colocando ali um totem de publicidade. E nesse totem de publicidade, às vezes você está vendo uma publicidade que não é aquilo que é interessante para você, ou que você está precisando ali. E o totem de publicidade é o que aquela empresa quer falar para você, e não necessariamente o que você quer ouvir. Nesse caso, nós temos uma IA que é um concierge. Depois que você entendeu que ali você tem um ecossistema com outros fornecedores, e que são fornecedores de qualidade, que a experiência de compra é maravilhosa, em algum momento você vai começar a perguntar ali. Fala, cara, quero instalar energia solar na minha casa. Eu já pego a inteligência artificial que substitui o vendedor da energia solar para te tirar todas as suas dúvidas, sem precisar forçar a venda para você. Por quê? Porque ele só quer te ajudar a você entender melhor se realmente energia solar é a melhor solução para você ou não. E aí você entendeu o que é, você tirou ali as suas dúvidas, já faz ali uma cotação. Só que para essa cotação ser finalizada, precisa ter uma visita técnica no seu telhado para ver o custo de implementação. E você marca ali uma visita técnica. Para essa empresa que vende energia solar, a gente substituiu todo o vendedor dele. Porque a venda dele vai passar a ser na visita técnica. E na visita técnica ele não está precisando forçar uma venda, porque aquele cliente já está consciente, já está sabendo o preço. Ele só vai tirar um pedido. Porque a venda toda praticamente já foi feita, as objeções já foram trabalhadas antes. E como a gente tem volume e escala, a gente não precisa forçar a venda com ninguém. Porque se você não quiser comprar essa energia solar, eu não preciso forçar isso para você, porque tem alguma outra coisa dentro do nosso ecossistema que você vai acabar comprando. Eu não preciso forçar nada com você. Essa é a lógica do nosso ecossistema. Essa é a lógica da nossa estratégia de mercado. E a gente está pegando um público que é inovador e visionário. Classe média alta. Que está disposto a pagar mais caro por um produto melhor do que tem no mercado. Vamos ver isso em número, como é que isso funciona? Então, o Ricardo foi lá e abasteceu do seu eletroposto. Gastou ali R$42. Na semana seguinte aconteceu alguma coisa, tá? Ele resolveu vender o carro elétrico e voltou a carro a combustão. O Ricardo pode ser o seu cliente novamente? Não. Não adianta ele querer ser, ele precisa poder ser. E para poder ser seu cliente, ele precisa de um veículo elétrico. Nesse caso, ele comprou contigo uma vez, nunca mais comprou com você. Porque ele vendeu o veículo elétrico dele. Agora, se o mesmo Ricardo abasteceu contigo, ali ele entrou no nosso ecossistema, depois ele vendeu o carro elétrico dele, eu não estou preocupado. Porque ele virou o nosso cliente pelo resto da vida dele. Porque ele entrou no nosso ecossistema. E aí no dia seguinte, eu mandei para ele uma mensagem sobre o plano de saúde. Ele fez ali a cotação com o nosso fornecedor. E acabou contratando um plano de saúde para ele, para a família dele, para o sócio dele, para a família dele, do sócio. Um plano de saúde empresarial. E esse plano de saúde vai custar R$10.000 por mês. O nosso contrato com a corretora nos paga 50% de custo de aquisição de cliente. Então essa corretora vai pagar para a gente 50% de uma mensalidade. Então entra no ecossistema R$5.000 por esse serviço que a gente fez. Para o nosso franqueado eletroposto, a gente passa 20%. Por quê? Porque foi através desse eletroposto que aquele consumidor entrou no ecossistema. Então tudo aquilo que esse consumidor consumir dentro do nosso ecossistema, 20% entra limpo para o eletroposto. E por que eu falo que entra limpo? Porque esses R$1.000 do ecossistema valem mais do que R$1.000 de recarga. Por quê? Porque não tem custo. Esses R$1.000 sem custos equivalem a R$1.750 em recarga. R$1.750 representa que o Ricardo teria que ter parado
no seu eletroposto 42 vezes para você poder receber R$ 1.750 dele. Isso representa 70% de todo o dinheiro que ele poderia gastar contigo em um ano inteiro, que você recebeu uma semana depois. Por quê? Porque ele entrou no ecossistema da Suno e consumiu ali um plano de saúde. Depois do plano de saúde, ele consumiu ali um seguro em vida, mais dinheiro que entrou. Depois ele pegou aquilo ali, um amigo dele falou, pô, eu tenho aqui, tô querendo fazer uma cotação de plano de saúde. Foi lá e mandou um WhatsApp. Não, fala com esse WhatsApp aqui que ele resolve para você. Isso é um ecossistema que as pessoas vão ter vontade de compartilhar com seus amigos. Porque é uma experiência de compra melhor, onde você tem um excelente fornecedor ali. Então você quer que todos os seus amigos saiam daquilo. Porque é uma luta contra os vendedores agressivos, os vendedores chatos. Nós estamos numa guerra contra esses vendedores. Eu odeio quem precisa forçar a venda. Porque se eu tenho o melhor produto e você precisa do meu produto, a venda é uma consequência óbvia. Eu não preciso forçar isso a acontecer. Isso é uma causa nossa. Acabar com os vendedores agressivos do mundo. Então ali é um ecossistema que te protege como consumidor. Vamos analisar o quanto isso representa na nossa estratégia de mercado. Tá? Hoje nós temos 50 mil veículos elétricos no Distrito Federal. Roda mais ou menos 20 mil quilômetros ano, o que vai dar um LTV, Lifetime Value, no ano de R$ 2.500. Se todos esses 50 mil veículos elétricos recarregassem na rua, a gente está falando de um mercado de 125 milhões de reais ano. 1% disso é 1,25 milhão ano. É um mercado pequeno. Tá? É um mercado que não vale a pena todo o esforço de planejamento que a gente construiu na Suno. Não vale. É um mercado pequeno ainda. Valeria se eu estou pensando no futuro dele. Mas hoje, 79% dos donos de veículos elétricos recarregam em casa o seu veículo. Então eles não usam a rua. Então a gente tem um mercado ainda menor. Tá? Ainda menor. Só que não é essa receita que a gente está disputando. Lembra, energia em eletroposto também é commodity. Commodity entra numa guerra de canibalização de preço. Todo mundo vai lutar por preço. Nós temos uma estratégia onde nós temos a energia mais barata, que é a energia solar, com a melhor estratégia tributária. Então a gente consegue competir em preço com qualquer concorrente no mercado. Então qualquer concorrente que jogar o preço lá embaixo, a gente consegue bater de frente com ele. Na verdade, pela nossa fonte de renda ser o custo de aquisição de cliente dos nossos parceiros no ecossistema, a gente pode entregar essa energia, na verdade, de graça. Só para captar mais clientes. Os nossos concorrentes não conseguem concorrer com a gente nisso. Então, qualquer concorrente no mercado tremeia as pernas, porque a Suno vai conseguir ter um preço melhor do que você, se você entrar nessa guerra de preço com a gente. Só que não é essa receita de recarga que a gente está focando. A gente está focando no consumo mensal desse pessoal. Esses 50 mil proprietários de veículos elétricos, eles consomem no mês pelo menos R$ 10 mil, que é o que a sua família consome. Então a gente está falando de um consumo de 500 milhões de reais mês. São pessoas que já têm necessidade, já têm vontade, já estão procurando no mercado fornecedores para atender às suas demandas, num valor de 500 mil reais mês. A gente está falando de um mercado de 6 bilhões de reais ano. Esse é um mercado interessante para entrar. Esse é um mercado interessante para eu concorrer. E aí a gente está concorrendo com tudo o que ele consome. E aqui eu estou falando só da renda familiar. Se esse cara é um empresário e essa empresa fatura R$ 1 milhão mês e ele gasta lá 800 mil reais de custo, a gente está falando de mais uma receita de 800 mil reais que eu nem estou colocando aqui nessa conta para ela não ficar muito grande. Então, a gente está disputando não um mercado de 125 milhões de reais ano, a gente está disputando um mercado de 6 bilhões de reais. E 1% desse mercado é 60 milhões de reais ano. 48 vezes mais do que o mercado de recarga de veículos elétricos. A Suno é uma rede de eletropostos com um ecossistema de soluções integrados. E o que a gente entende? Ecossistema não se constrói sozinho. Ecossistema se constrói com pessoas e empresas que compartilham dos mesmos princípios e valores que você. Então nós entendemos que para nós conseguirmos construir a Suno, para ela alcançar o seu resultado máximo de potencial que ela tem, de dominar o mercado do Distrito Federal e o mercado do Brasil, porque nós já estamos em negociação com outros estados
para levar a Suno para outros estados, nós precisamos de parceiros. Parceiros, não só fornecedores de ecossistemas, mas também parceiros que ajudem a gente a fazer esse investimento em infraestrutura e crescer cada vez mais rápido. Por isso, hoje, a Suno tem 3 oportunidades disponíveis para você que está assistindo esse vídeo. O primeiro delas é para o franqueado. É aquela pessoa que vai investir entre 300 e 500 mil reais e vai ser o dono da infraestrutura de produção de energia da usina solar e de venda dessa energia, que é o eletroposto. Dentro da nossa estratégia de autoconsumo inteligente, nós vamos fazer toda essa gestão e venda dessa energia. Então é uma franquia autogerenciável. Você não tem CNPJ, você não tem CLT atrelado a esse CNPJ, ok? A infraestrutura fica no seu nome. Então, você assina um contrato de gestão e venda dessa energia com a Suno. Então, a Suno assume a gestão e venda dessa energia, mas a infraestrutura fica no seu nome. Então, caso alguma coisa dê errado, o seu investimento está 100% protegido em relação a isso. Tá? E a Suno faz essa gestão e venda dessa energia, que é o gargalo de todo produtor de energia hoje. Todo mundo que tem uma usina solar com excesso de produção não está conseguindo distribuir e vender essa energia. Então, se você já tem uma usina solar com excesso de produção, então você tem créditos de energia disponíveis na sua conta, você pode entrar em contato com a Suno também, que a gente absorve esses créditos, porque a Suno trabalha na gestão e distribuição da venda dessa energia. Tá? A segunda oportunidade é uma oportunidade muito inovadora no mercado e que você vai precisar participar da nossa apresentação para compreendê-la melhor, que são os contratos inteligentes. Então você vai assinar um contrato, você faz um investimento entre 10 mil reais e 300 mil reais, quanto você quiser, são cotas de 10 mil reais, que você vai assinar um contrato inteligente, que é o modelo de funcionamento da blockchain, da tecnologia que está revolucionando as moedas, que vai te dar direito sobre a produção dessa energia. Então você vai poder pegar essa energia e vai poder convertê-la em consumo na sua casa, em recarga, ou converter em dinheiro, ou contratando fornecedores dentro do ecossistema. Então é um contrato inteligente de uma inovação de mercado que a gente criou para permitir que você possa ser um sócio da Suno fazendo um investimento bem mais baixo, a partir de 10 mil reais. E a terceira oportunidade são para os fornecedores de ecossistema. Se você tem uma empresa que para você seria interessante usar essa estratégia de marketing inteligente que nós criamos para acessar um público inovador e visionário, de alto poder aquisitivo e dispostos a pagar mais caro por um produto e serviço de melhor qualidade, se você quer acessar esse público, então você pode se credenciar para ser um fornecedor no nosso ecossistema. Tá? Para você saber mais detalhes de como você pode investir na Suno, sendo ou dono de uma franquia, ou tendo um smart contract, ou sendo um fornecedor do nosso ecossistema, eu peço que você acesse esse site www.suno.investir. Você vai enviar uma mensagem de WhatsApp direto para mim e ali a gente vai conversar sobre isso. Então nós temos uma apresentação detalhada sobre o investimento, que é infraestrutura e produção de energia. Essa é uma reunião que a gente faz com cerca de 10, 15 investidores, potenciais investidores, onde ali a gente vai abrir os nossos detalhes de como funciona a nossa estratégia de mercado. A única coisa que a gente pede para você poder participar dessa apresentação é que você assine o NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que é um acordo de confidencialidade, que nada do que você vai ter de acesso ali, você vai ter ali acesso a informações confidenciais da estratégia da Suno. Ali você vai poder fazer perguntas que a gente vai compartilhar com você todas as informações necessárias para você se sentir 100% seguro para investir na Suno. Então são informações sigilosas que nesse contrato, caso você compartilhe essas informações confidenciais com um terceiro, você vai sofrer ali uma penalidade. Por isso, é a forma da gente proteger a nossa estratégia de mercado. Então você vai assinar um NDA e vai poder participar dessa reunião com investidores que nós fazemos toda semana com eles. Ou você pode também, ou, não necessariamente um excludente ao outro, você pode ser um investidor e um fornecedor de ecossistema. Nós temos uma reunião só para fornecedores do ecossistema,
que é feito com a Biosfera, que é a empresa responsável por isso. É ela que credencia e faz toda a seleção dos fornecedores. Então, não é porque você se inscreveu que você vai automaticamente se tornar um fornecedor. Porque ali a gente tem um crivo de qualidade, então pode ser que a sua empresa não esteja preparada para entrar no nosso ecossistema, e aí a gente vai te ajudar, a sua empresa, a se preparar para entrar nesse ecossistema. Por quê? Porque a qualidade do produto ou serviço é fundamental para o valor do ecossistema. E a gente precisa que a sua empresa tenha um mínimo de adaptação tecnológica interna para que ela possa se vincular à nossa inteligência artificial. Porque todo o processo de venda ele é feito através de uma inteligência artificial que a gente desenvolve para os nossos fornecedores e parceiros. Então, pode ser que a sua empresa se inscreva para participar e a gente precisa fazer algumas adaptações dentro do processo interno da sua empresa para que ela possa estar apta a entrar no nosso ecossistema. Então, para isso a gente tem uma apresentação também, que a gente tira todas as dúvidas. Você vai poder fazer todas as suas perguntas para você entender como é que isso funciona e entender quais são as regras para você se tornar um fornecedor no nosso ecossistema. Bom, se você entendeu, a gente está fazendo aqui um convite para que você possa ser o nosso sócio e parceiro na construção desse mundo novo. Por que eu estou dedicando a minha vida a isso? Durante os últimos 27 anos, o meu maior sonho foi ser pai. Eu tive, com 15 anos, uma crise depressiva. E ali eu entendi que tudo que eu estava sofrendo eu poderia aprender. E com esse aprendizado, eu poderia me tornar um pai melhor. Durante os 27 anos da minha vida, todos foram dedicados a isso, a como ser um pai melhor. E meu filho nasceu em novembro de 2025, foi uma experiência fantástica, assim, não tem como descrever em palavras o quão bom foi ter o meu filho ali no colo e ver que todo o preço que eu paguei durante esses 27 anos valeu a pena para a família que a gente conseguiu construir para receber ele. E quando a gente passa muito tempo construindo um grande objetivo, quando a gente o conquista, a gente tem dois grandes sentimentos. Primeiro, um sentimento de completude, de felicidade por você ter realizado algo que você dedicou e sacrificou tanto da sua vida por isso. Uma felicidade imensa. E depois um misto de depressão, do tipo, e agora? Ser pai é um desafio diário, mas eu passei 27 anos me preparando para isso. Então eu estou muito seguro que eu vou ser um excelente pai, porque eu trabalhei por isso e eu estou disposto a pagar o preço para isso. Eu precisava de um desafio maior, eu precisava de um desafio que realmente me desafiasse a ser uma pessoa muito melhor do que eu já sou hoje. E eu entendi que o único desafio que valeria a pena era construir um mundo melhor para o meu filho. E eu entendo hoje que a principal alavanca da nossa sociedade não é o governo. O governo é incompetente, o governo é lento, o governo é burocrático, o governo é corrupto. O governo não é a força que vai mudar a estrutura do nosso país. A principal alavanca que nós temos para mudar a nossa sociedade é o mercado. Quando nós temos um mercado livre, um mercado forte, um mercado que permita que o bom realmente ganhe dinheiro, porque ele é bom, porque ele entrega mais valor para o mercado, então a gente tem uma sociedade melhor. E esse é o desafio para o resto da minha vida. Como construir um mercado melhor. E se a gente for entender o que é um bom acordo de mercado, é aquele que eu agrego valor na sua vida e você agrega valor na minha vida. Ou seja, eu te entreguei algo que acho que vale menos do que o que você me entregou. E você me entregou algo que acha que vale... Você recebeu algo que acha que vale mais do que o que você me entregou. Eu agreguei valor na sua vida e você agregou valor na minha vida. Isso torna o mercado melhor. Quando eu agrego para você e você agrega para mim. O que torna o mercado pior? É quando eu tiro o valor da sua vida. Quando eu entrego algo para você que você considera que vale menos do que o que você me entregou. Aí é um mercado que não é justo, não valeu a pena. E nós temos um nome para isso. Nós chamamos aquela pessoa que entrega valor para o mercado de giver, porque ele doa valor. E aquela pessoa que tira valor do mercado de taker, que é a pessoa que tira valor. E o que nós estamos construindo aqui com esse ecossistema da Suno é um local onde nós possamos reunir os givers. Aquele fornecedor que realmente está interessado em ser o melhor fornecedor para o seu cliente. Porque se ele for o melhor fornecedor para o seu cliente, o seu futuro está assegurado.
porque nós estamos construindo um ecossistema que facilita o melhor fornecedor a estar dentro desse ecossistema. Então, se você está disposto a pagar o preço de construir esse futuro conosco, venha fazer parte da Suno. Seja como franqueado, tendo seu eletroposto e sua usina, seja como um smart contract contratando a produção de energia, seja como um fornecedor, seja como os três. Mas o que nós estamos buscando construir no mercado é isso. É um ambiente onde você, consumidor, esteja protegido de vendedores agressivos e vendedores chatos. Onde você, consumidor, possa ter a confiança que ali você vai contratar excelentes fornecedores para te ajudar a resolver seu problema. Porque se esse fornecedor não te tratar bem, se esse fornecedor não te entregar mais valor do que o que você entregou para ele, nós vamos retirá-lo do mercado. Nós vamos retirá-lo do nosso ecossistema. Nós estamos aqui construindo muito mais do que uma empresa. Nós estamos construindo o futuro que nós acreditamos. Um mercado que seja livre, que seja justo e que principalmente permita que o excelente fornecedor realmente ganhe dinheiro. E não aquele que mente, distorce e deturpa as coisas para tirar o seu dinheiro e colocar no bolso dele. Se você está disposto a construir esse futuro com a gente, acesse o site www.suno.com.br/investir, Suno com 2 Os, que você vai falar diretamente comigo e pode entender como você pode ser um parceiro e ser um membro da comunidade Suno. Muito obrigado pela sua audiência.